Bem-vindo a mais uma palestra do Conasis. Meu nome é Ricardo Galduros, eu sou nutricionista e meu tema vai ser dietas restritivas e sua repercussão no metabolismo e na saúde. O que acontece quando a gente entra numa restrição alimentar, dessas dietas de gaveta, de médico, ou dietas de revista, ou dieta da internet? Fica um tempo nela e aí depois sai dela e aí volta para uma dieta restrita e aí sai da dieta. O que acontece no nosso corpo, o que acontece na saúde? Quais as consequências que isso aí pode causar? Se mesmo depois de tudo que a gente vai ver aqui, você ainda insistir numa dieta restrita, eu vou passar uma dica no final da palestra que vai mudar o seu jeito de emagrecimento. É uma forma extremamente inovadora. Você vai ver, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro ponto de uma dieta restrita. Na verdade, antes, para conceituar, a gente tem que saber o que é dieta, certo? Dieta, hoje a gente aplica esse termo dieta de uma forma inadequada, errada, mas eu vou usar essa palavra como nós conhecemos, que é para não confundir muito a cabeça, tudo bem? Dieta é uma restrição alimentar autoimposta com o objetivo de emagrecimento e tem como principal característica a incapacidade por parte do seu praticante de permanecer naquele planejamento alimentar por um longo tempo. Ou alguém aqui já viu uma pessoa que faça uma dieta da sopa por muito tempo, por mais do que 3 semanas? Não existe, porque é impossível alguém ficar numa restrição tal qual essas dietas propõem. Vamos ver então a primeira repercussão na saúde e no metabolismo que uma dieta restrita pode levar. Vamos pensar sempre, gente, que a pessoa que está submetendo essa dieta restritiva, ela na verdade está buscando um objetivo estético, o emagrecimento, e muitas vezes ela acredita que ela vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a sua saúde fazendo essas dietas. Primeiro ponto que uma dieta restrita causa é redução da biossíntese do colágeno. Traduzindo, flacidez. Quanto mais restrita a dieta, maior será a redução nessa produção de colágeno. Consequentemente, maior será a flacidez. Olha que legal então. Uma pessoa está fazendo ela para ficar mais bonita, para ficar mais magra. No final das contas, ela consegue ficar mais flácida, quer dizer, ela vai de encontro com aquele objetivo inicial que era a estética. Essa redução de colágeno, ela é acentuada conforme a severidade da restrição alimentar, ou seja, quanto menos caloria, maior a flacidez, e também ela é acentuada quando há ausência de exercício físico. E aí cabe uma observação importante. Eu quase nunca escuto falar do exercício físico em relação a essas dietas restritivas. Eu quase nunca vejo numa dieta de revista, faça exercício físico que vai ajudar. Ao contrário, algumas dietas, elas, além de não comentarem a importância do exercício físico para o bom emagrecimento, elas ainda por cima, em alguns casos, desaconselham a prática de atividade física durante a execução da alimentação. Então você vai conseguir um resultado pior ainda na questão da flacidez. Muito bem, primeiro ponto então é isso aí. Agora, vamos ao segundo. Existe um fenômeno que ainda não é consenso na literatura, mas acredita-se, a maioria dos cientistas, dos profissionais acreditam que ele ocorra, e eu estou incluso nessa maioria, que é chamado de termogênese adaptativa. O que é isso aí? Talvez o nome científico você não tenha escutado falar, mas você vai saber o que é isso aí na prática. Termogênese adaptativa pode ser conceituada da seguinte forma: o aumento da eficiência no uso da energia produzida pelo nosso corpo em uma situação de jejum ou de subalimentação. Olha que legal, meu.
aumentou a eficiência do meu corpo. Então isso aí deve ser bom. Uma palavra bonita, eficiência, como vai ser ruim? Vamos entender essa termogênese adaptativa. Quando eu digo que aumenta a eficiência no uso da energia produzida pelo seu corpo, quer dizer que o seu corpo ele passa a conseguir desempenhar todas as suas atividades, todas as suas funções necessárias ao longo do dia com menos energia, ou seja, com menos caloria, o seu corpo é capaz de produzir mais atividade ao longo do dia. Colocando esse termo na prática, seria aquela redução no metabolismo. Sabe, quando você começa uma dieta, começa a perda de peso. Aí você continua na dieta, a perda de peso ocorre. Aí você continua na dieta, aquela perda de peso já não vai ser tão animadora como estava sendo no começo. Aí depois de um tempinho você continua na dieta, a perda de peso já não existe mais. Você simplesmente travou o peso. Isso aí pode ser explicado, pelo menos em parte, por essa termogênese adaptativa. Então, chegando nesse ponto, das duas, uma. Ou a pessoa que travou o seu peso, ela vai submeter a uma restrição alimentar ainda mais severa. Se a gente considerar que alguns estudos comentam que essa termogênese adaptativa, essa redução do metabolismo, pode se dar na faixa de mais de 160 calorias. Então, para você conseguir dar sequência na redução do peso, você vai ter que cortar muito mais caloria do que já está cortando. No final das contas, em alguns casos, você vai ter que simplesmente eliminar uma refeição no dia. E aí eu penso o seguinte: e a questão do fornecimento de micronutrientes, de vitaminas e minerais? A pessoa já não está numa ótima nutrição, ela vai ficar numa pior ainda. Então, o primeiro problema dessa travada no metabolismo é que a pessoa, se ela quiser dar continuidade à sua perda de peso, ela vai ter que se submeter a uma restrição alimentar muito mais severa, do que já não era muito fácil de fazer. O segundo problema a pessoa fez a dieta, parou de perder peso. Aí ela fez a dieta, ela continua sem perder peso. Vai desanimar, vai chutar o balde, vai voltar, ela vai passar a comer tudo que ela se restringiu nesse período de dieta restritiva. Quando ela chuta o balde, se você pensar que o metabolismo dessa pessoa pode estar mais lento devido a essa termogênese adaptativa, ela passar a ingerir uma quantidade de caloria muito alta pode ser bem problemático. Ela pode, no final das contas, perder 5 quilos em uma semana, que é o que essas dietas propõem, no final das contas, e ela pode recuperar esses 5 quilos em coisa de 2 dias. Se ficasse só nisso, eu pessoalmente já não acho que estaria muito bom. Mas ela não só recupera esse peso, como ela ganha mais peso. Se ela sai dos seus 70 quilos para os 65 quilos, terminou a dieta, chutou o balde, largou mão, ela volta para os seus 70, mas há a possibilidade dela ir para os 71, para os 72 quilos. E aí? Ela vai ficar deprimida. Poxa, eu consegui chegar aos 65, não consegui manter isso. Vamos lá de novo, vamos entrar numa dieta mais restrita. O peso dela sai dos 72, vai para os 66, 67 quilos. Aí depois já não perde mais peso, chuta o balde de novo. O peso vai para não só 72, vai para 73, 74, 75 quilos. Quer dizer, a coisa começa a virar uma bola de neve. O grande problema ainda aí é que essa recuperação do peso, ela não se dá só na forma de massa muscular, que se ocorresse não seria tão preocupante. Mas ela se dá também na forma, e principalmente na forma de gordura. Quer dizer, esteticamente também, o resultado não vai ser nem um pouco agradável dessa oscilação de peso, dessa oscilação de dietas. Certo? Isso aí acaba linkando a gente ao terceiro problema dessas dietas restritivas, que são os transtornos alimentares. Hoje, a gente já tem muito firmado na literatura científica que um dos principais, se não o principal gatilho para desencadear transtornos de bulimia, de anorexia e vários outros que existem, vários outros transtornos alimentares menos conhecidos, o principal gatilho é a execução dessas dietas. A pessoa está acima do peso, ela já não está muito bem com ela.
ela entra numa dieta, ela perde peso, aí ela não consegue dar continuidade àquela dieta, ela chuta o balde, ela ganha o peso de novo, aí ela vai querer entrar numa dieta de novo, começa a virar um ciclo isso aí, certo? E dependendo da pessoa, isso aí pode ter uma repercussão psicológica muito mais pesada do que para uma outra pessoa. Consequência, anorexia, bulimia. Aí a gente já está vendo então 3 pontos, gente. Flacidez, redução do metabolismo, transtorno alimentar. Olha como essas dietas restritas não são tão inocentes como a gente acha. Dos efeitos relatados na literatura científica em relação a essas dietas restritivas, o que mais me chamou a atenção, o que eu acho que é o mais perigoso de todos, é esse aqui que eu vou falar agora: estresse oxidativo. Esse termo não é muito conhecido, mas com certeza a prática dele, a ação prática dele, está sendo bem comentada na mídia, na internet, em tudo quanto é lugar. Estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre a produção de radical livre, que é normal e é necessária para a nossa vida, dentro de um nível adequado. Então tem um desequilíbrio dessa produção de radical livre em comparação com a nossa defesa antioxidante. Quando esses dois elementos se encontram em equilíbrio, a nossa saúde tá legal, a gente está conseguindo desempenhar todas as nossas funções. Porém, quando isso aí começa a desbalancear, a produção de radical livre fica muito maior do que a nossa capacidade de anular esse radical livre, aí a coisa começa a complicar. Hoje, esse estresse oxidativo crônico ao longo dos anos está sendo relacionado a algumas doenças como câncer, diabetes, obesidade, aterosclerose, transtornos neurodegenerativos, envelhecimento, várias coisas. Muito bem. E daí? O que isso aí tem a ver com a palestra? Tem, gente. Vamos lá. Tem um estudo em ratos, tá? E aí que já cabe uma ressalva. A gente não pode em nenhum momento extrapolar o resultado obtido em ratos para o ser humano. Mas os ratos, eles são estudados na ciência para dar um horizonte sobre o que pode acontecer com o ser humano. Aconteceu no rato, vamos ficar atento a isso aí. Talvez também aconteça no humano. O medicamento funcionou no rato, vamos lá, vamos evoluir então o tratamento para um macaco para chegar aí no ser humano, certo? Então, basicamente, os ratos eles servem para nos dar um horizonte científico. Muito bem. Esse estudo, gente, foi feito em ratos, então, e eles fizeram o seguinte: pegaram um grupo de ratos e deixaram eles comendo uma alimentação hiperlipídica, ou seja, uma dieta rica em gordura durante uma semana. Depois dessa uma semana, parte desses ratos continuaram na sua alimentação hiperlipídica e parte deles entraram numa restrição alimentar de 50%, uma dieta bem restrita em comparação com o que eles antes comiam. Depois de 2 semanas, o grupo que estava em dieta voltou a comer a dieta rica em gordura, e o grupo que estava comendo já a dieta rica em gordura continuou com ela. Se você pensar, é mais ou menos o que a gente faz isso aí, não é? Sai de uma dieta geralmente rica em gordura, que seria a nossa dieta normal, aí vai para uma dieta restritiva por um curto período de tempo, aí volta numa dieta rica em gordura, aí depois vai para uma dieta restritiva e por aí vai. O que aconteceu com esses ratos? Ao final desse mês de pesquisa, eles observaram algumas coisas interessantes. Tudo bem. Na tabela eu deixei destacado aí os pontos que merecem atenção. Repare que houve uma redução na superóxido dismutase, houve uma menor ativação da aconitase e uma maior peroxidação lipídica. Que legal! E daí? O que isso significa, gente? Significa muito. Superóxido dismutase é uma forma que temos de medir a nossa defesa antioxidante. Então a gente já vê aí que houve uma redução da defesa antioxidante naqueles ratos que entraram num regime e voltaram para aquela alimentação rica em gordura depois do término desse período de restrição. A conitase ela é uma enzima muito sensível a radicais livres. Ela foi menos ativada, quer dizer, ela pode ter sofrido algumas lesões. Hiperoxidação lipídica
é a lesão que ocorre na membrana das células. Toda célula é envolta por uma membrana, e essa membrana é primordial para a vida dessa célula. É graças à membrana que a célula se separa do meio, é graças à membrana que a célula se nutre, é graças à membrana que a célula consegue eliminar seus compostos tóxicos, certo? E quando essa membrana é destruída ou lesada, danificada, a saúde celular passa a ficar em risco. A longo prazo, a célula pode morrer. E aí, com a morte celular, a repercussão na saúde já começa a ficar preocupante. Aquelas doenças que eu falei no começo, câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas, o envelhecimento, está relacionado com o aumento dessa peroxidação lipídica, que ocorreu nesses ratos que ficaram em dieta por um período de tempo e saíram da dieta e voltaram a comer de qualquer jeito. Olha só que legal então, gente. Voltando lá no comecinho da palestra, eu comentei que geralmente quem entra numa dieta assim está buscando estética, o emagrecimento, e está buscando saúde em muitos casos. E olha a saúde que ela está conseguindo aqui. Está ficando flácida, tá ficando muito mais sujeita a desenvolvimento de transtornos alimentares, está aumentando o seu estresse oxidativo. A coisa tá vendo só, né? Tá vendo só como não é só uma dieta de revista, não é só uma alimentação, não é, pode ser muito mais do que a gente pensa. Muito bem. Mas, de novo, eu quero bater nessa tecla. Esse estudo que eu estou comentando foi feito em ratos. Não dá para transpor isso para o ser humano. Mas já é uma coisa para a gente ficar com a anteninha meio ligada. Outro problema, gente, que ocorre frente a essas dietas restritivas é a queda de alguns hormônios no nosso corpo. T3, leptina, testosterona, estrógeno. Esses são 4 hormônios que sofrem reduções nos seus níveis normais frente a uma restrição alimentar. O que isso aí pode ser prejudicial? T3 e leptina, ambas controlam a velocidade do metabolismo. Lembra daquela termogênese adaptativa, aquela redução metabólica que ocorre frente a uma subalimentação? Boa parte dela pode ser explicada pela redução da leptina e do T3. Eita, enrolou. Outra coisa, a leptina ela está relacionada com a gordura. Quanto mais gordura o indivíduo tem, maiores serão seus níveis de leptina. E a leptina está relacionada com a fome, o controle da fome e da saciedade. Quanto mais leptina, maior é a nossa saciedade. Então, teoricamente, um indivíduo com uma alta porcentagem de gordura, um obeso, ele teria que sentir menos fome do que um indivíduo mais magro. Só que o obeso ele tem uma série de transtornos celulares que levam a um quadro chamado de resistência à leptina. Isso aí resulta em numa ausência da resposta do corpo à leptina que ele está produzindo. Ou seja, essa questão de fome, de saciedade, para ele passa praticamente em branco. A leptina não vai conseguir ter a sua ação que deveria ter. E pior, devido a essa resistência à leptina, a hipertensão. O obeso ele tende a ficar com hipertensão por conta disso aqui também. Agora, e o que tem a ver o obeso, a leptina, com a nossa dieta restrita? É o seguinte, se a gente pensar que uma pessoa que está num peso normal, um pouco acima do peso, entra numa restrição alimentar bem severa, ela tem a queda da leptina, quer dizer, ela desencadeia um quadro de fome muito grande. Aí ela chegou naquele ponto que travou o metabolismo, ela chutou o balde, ela começa a comer bastante, a leptina vai aumentar. Depois ela entra num quadro de novo de restrição alimentar, a leptina cai novamente, e aí ela chuta o balde, a leptina aumenta. A questão é, até quando que a leptina vai conseguir seguir essas oscilações da dieta? Será que não vai ter um momento em que o corpo ele possa ficar ou resistente à ação da leptina, ou não conseguir mais ter uma produção adequada de leptina? É uma dúvida que fica. Outro hormônio que sofre queda frente a essa restrição alimentar é a testosterona.
E hoje, como todo mundo sabe, a testosterona é relacionada à libido. Então, essas dietas restritivas podem ter uma repercussão no seu apetite sexual. Testosterona e estrógeno. Estrógeno é um outro hormônio que sofre queda numa restrição alimentar. O estrógeno, juntamente com a testosterona, é responsável pela saúde óssea. Uma vez que esses dois hormônios estão mais baixos, há o risco de fragilidade óssea. Se a gente fazer um raciocínio aqui em cima disso, considerando que a maioria das pessoas que entram nessas dietas restritas são mulheres, e grande parte delas são mulheres que não conseguem perder peso mais facilmente, ou seja, na faixa dos seus 40, 50 anos, que está ocorrendo um fenômeno chamado menopausa, que é traduzido por, além de várias outras coisas, redução no seu nível de estrógeno, o que já leva a uma fragilidade óssea. Essa menopausa, aliada a uma alimentação restrita, pode ser potencialmente bem preocupante e bem perigosa para a saúde óssea. Muito bem. Então tá. Então você entra numa dieta, cai nível de T3, cai nível de leptina, cai nível de testosterona, cai nível de estrógeno. E aí? Mas Ricardo, eu quero perder peso, mas eu não quero de jeito nenhum ficar com o metabolismo mais lento, eu não quero ficar com fome, eu não quero ficar com osso frágil, eu não quero ficar broxa. O que eu faço, Ricardo? É o seguinte, gente, vamos com calma. Essa queda que ocorre, ela é uma queda dita fisiológica, ou seja, a redução desses hormônios, eles ocorrem dentro de uma faixa de segurança. Porém, toda dieta, todo indivíduo que perde peso, seja um obeso, seja uma pessoa magra, vai ter uma redução nesses níveis hormonais. Mas quanto mais restrita a dieta, quanto mais severa a dieta, mais impacto vai ter nessa restrição, nessa redução hormonal. Se você fizer uma dieta de 500 calorias, você vai ter uma redução hormonal muito maior do que aquele indivíduo que faz uma dieta de 1000 calorias, certo? E aliado a isso, essa queda hormonal, ela é potencializada quando há a ausência do exercício físico. E como eu comentei naquele caso da flacidez, nenhuma dieta estimula a prática de exercício físico. Novamente, algumas até desaconselham a prática de exercício físico durante a execução da dieta. Então imagina o que isso aí não pode causar como resultado final nos seus hormônios. Fica aí a dica para você pensar um pouquinho mais antes de fazer essas dietas. Muito bem, gente. Concluindo então a palestra. Nosso corpo ele responde sim de uma forma bem aguda a essas restrições alimentares, a essas dietas restritas. Você vai ter flacidez, pode ter uma queda grande no metabolismo, pode desenvolver transtornos alimentares, doença, envelhecimento. Essas dietas restritas podem ter um papel fundamental no envelhecimento mais rápido. Doenças como câncer, obesidade, diabetes pode estar relacionada a essas dietas restritas. Queda hormonal também tem a ver com essa restrição bizarra que a gente vê hoje aí em meios midiáticos, na internet e tudo mais. Certo? Como eu falei, eu comentei que eu ia citar uma forma de emagrecimento bem radical aí para agradecer a você que me aguentou até agora, para te premiar. Então tá, você ouviu tudo isso, mas você quer insistir numa forma radical de perder peso? Sabe qual a dieta que realmente funciona, gente? É uma dieta chamada dieta Photoshop. Olha só, Photoshop, tira uma foto sua, passa para alguém que sabe mexer no Photoshop, você vai reduzir cintura, você vai reduzir quadril, você pode ganhar coxa, vai mudar até a cor de cabelo, gente. É a única dieta que faz isso, certo? E melhor de tudo, não sofre, não tem perigo nenhum para a saúde, não passa vontade de nenhum alimento, gente. Então, no final das contas, enganação por enganação, vai nessa aí. Pelo menos você não vai estar estragando sua saúde. Ou procura um nutricionista, procura um profissional. Nutricionista, gente, médico não é nutricionista. A única pessoa que é hábil a intervir na sua alimentação
é o nutricionista, certo? O endocrinologista não não tem a formação para isso. Educador físico não tem a formação para isso. Médico ginecologista não tem a formação para. Apresentador de TV não tem a formação para isso. Procure um profissional que você goste, mas procure um profissional capacitado, gente. Cuidem da saúde, porque se você não cuidar, uma hora ela vai reclamar. Muito obrigado. Espero que no próximo encontro eu possa estar aqui novamente presente. E até mais.